Pessoal, tudo bem com vocês aí do outro lado da tela? A gente vai retornar por este canal de comunicação hoje, sem o quadro, mas com o slide que eu vou compartilhar aqui na tela. E a disciplina é Teoria Geral da Constituição, e nós vamos fazer um apanhado geral aí das constituições que a gente teve no decorrer de muitos anos. Primeiro, eu quero fazer uma explanação no seguinte sentido. Quando a gente fala de importância da nossa Constituição, quando várias vezes eu falo em sala de aula do quão importante é, de quanto ela representa para a gente, para nós brasileiros, quanto a Constituição nos representa e representa para a gente, ela tem um significado, por tudo isso que a gente vai falar na aula de hoje. Ou seja, por todo este processo histórico que a gente passou, em termos de evolução de lei, evolução da nossa Constituição, seja aí de forma ditatorial ou democrática, vocês vão começar a compreender que da maneira que a gente percorreu aí na sociedade, a nossa lei, ela sempre acompanhou essa evolução da sociedade. E a Constituição, eu falo lei, tomando a Constituição como nossa lei maior, né? Então, vocês vão perceber o tempo todo esse aperta-frouxe, sabe? Da Constituição. Às vezes ela dá muito direito, às vezes ela restringir, às vezes ela tem características diferentes em um determinado período político, às vezes ela mudar essa característica. O que significa isso? A nossa Constituição, as leis, elas acompanham o período histórico que a gente vive, principalmente em termos políticos. Então, voltando a essa noção de quando a gente fala de importância da Constituição, de respeitarmos a nossa lei maior, é exatamente isso. Tudo que a gente passou na evolução da sociedade para que a gente chegasse, para que a gente conquistasse tantos direitos que a gente tem hoje nessa nossa Constituição de 1988. Tudo bem? Vocês vão ver que são 8 constituições ao todo. Tem quem diga que a 7ª não seria ali, seria uma emenda e não necessariamente chegou a ser uma Constituição, enfim. Mas qual que é a intenção da gente passar por todas as constituições? Por que em termos de grade também, né, as disciplinas nos traz essa previsão de apresentar para vocês as constituições? Para conseguirmos compreender e para que não nos esqueçamos do processo histórico, político, democrático, de tudo que a gente viveu, a fim de que levantássemos aí essa nossa bandeira, certo? Que é a nossa lei maior, que é a nossa Constituição. Vou compartilhar um slide aqui na tela, que é todo o percurso que a gente teve. Ora a gente teve uma situação de Estado mais rigorosa, muito mais rigorosa, outras vezes com mais liberdades. Vamos acompanhar a evolução da nossa Constituição, inclusive para a gente conseguir compreender a nossa de hoje. Como que a gente vai conseguir compreender a Constituição atual que a gente tem hoje se a gente não entende o berço que ela veio, tudo que ela passou para chegar na forma que ela está aqui hoje? Evolução histórica. Essa é a nossa Constituição, ó. Nossa Constituição de 1988. Constituição Federal Brasileira. Vou chamar muito a atenção de vocês alguns termos que a gente tem que parar, voltar, prestar atenção nesses termos. O nome do nosso estado, do nosso país, mudou várias vezes. Nosso país ele mudou várias vezes. Algumas vezes inspirado aí nas constituições norte-americanas, nós tivemos Estados Unidos do Brasil, outras vezes voltado mais para o entendimento alemão. Então, essa é a nossa Constituição Federal. Essa atual, de 1988. A nossa primeira Constituição, nesse período de evolução histórica, foi chamada Constituição Imperial de 1888.
1924. Como que ela se deu? 25 de março. Olha só, estamos aí já comemorando o aniversário dela. A nossa primeira Constituição se deu em 25 de março de 1824. Estamos aí a 2 dias já do aniversário da nossa primeira Constituição. Então, ela foi a nossa primeira Constituição. E ela foi chamada de Constituição Imperial. Por quê? Vamos analisar o contexto histórico dessa Constituição. Foi no contexto de processo de independência do Brasil. A independência do Brasil se deu em 1822. E aí, 2 anos depois da independência do Brasil, a gente teve a nossa primeira Constituição. Ela foi uma Constituição outorgada. Vou abrir um parênteses para a gente explicar aqui, ter essa noção de definição. Quando a Constituição ela é outorgada e quando a Constituição ela é promulgada. Na apostila de vocês, deixa eu confirmar aqui na página, tá lá, ó, na página 19 tem o conceito de quando ela é outorgada ou promulgada, e fala da seguinte forma, isso é classificação quanto à origem das constituições, que a gente vai estudar depois que a gente estudar todo esse contexto histórico, tá? Mas eu já preciso falar aqui para vocês se situando. Essa classificação quanto à origem histórica, eu já preciso falar quanto à origem. Promulgada é quando ela é criada, quando ela tem participação popular. Então, as pessoas, elas participam desse processo de escolha da Constituição. Ela é promulgada, foi a partir da voz do povo. Agora, quando ela é outorgada, significa que não há participação popular e ela foi imposta. Uma Constituição outorgada, vocês vão perceber que tem muito a ver com o período ditatorial, com aquele período de Estado unitário, com aquele período onde o Estado ele não dá liberdades, ele é de fato um regime ditador, né? Vocês vão perceber isso aí na maioria dos casos, tá? E a promulgada não. Toda vez que as constituições elas foram promulgadas, a gente viveu um período histórico em que havia participação popular, havia mais liberdades, já haviam direitos. Vão perceber isso. O que eu quero de vocês agora? Que vocês cuidem bem dessa diferenciação de outorgada e promulgada, que é para vocês conseguirem interpretar o período histórico que a gente vivia para que essa Constituição fosse aí elaborada. Então, tivemos a independência do Brasil em 1822, em 1824, Dom Pedro I, ele criou, deu origem à nossa primeira Constituição. Por isso que ela é chamada de Constituição Imperial. Essa nossa Constituição, ela durou bem tempo, né? Ela durou ali cerca de 65 anos, mais ou menos, que foi até a republicana, ela durou cerca, sim, ela durou bem, né, 65 anos, porque foi até a proclamação da República. Então, a nossa Constituição, a primeira Constituição, ela teve vida longa ao rei aí, ao Dom Pedro I. Então, ela foi outorgada, porque ela foi imposta por Dom Pedro, e foi logo depois desse processo de independência do Brasil que a gente viveu em 1822. O nome do nosso país naquela época era Império do Brasil. Vocês vão ver também que o nome do nosso país ele vai mudando. Quais eram as características dessa Constituição Imperial de 1824, a nossa primeira Constituição? Óbvio, o poder era ali centralizado, certo? Como que acontecia? Tudo era centralizado na mão de Dom Pedro, na mão do nosso imperador. Mas acontecia, naquele período, existiam as províncias. Então, eram como se fossem estados, mas chamados de estados-províncias, né? As províncias. Que os presidentes dessas províncias, eles eram nomeados por Dom Pedro I. Então, eles eram presidentes de províncias nomeados ali pelo imperador, por Dom Pedro I. Naquela época, a gente tinha 4 poderes. Quais eram eles? Eram os 3 que a gente tem hoje, mais o 4º poder, que era o executivo, o legislativo, o judiciário, e aqui a gente ainda tinha o moderador, que era o nosso 4º poder. Então, a gente ainda contava com o poder
moderador. Como que funcionava esse poder moderador? Ele era para mediar mesmo as relações, era como se ele desse um equilíbrio entre os três poderes. Só que, na verdade, esse poder moderador, ele era o poder do próprio imperador. Era as próprias ordens, a própria voz da família imperial. Então, ele era um poder imperial. Esse poder moderador, que tinha o nome de, de moderador, embora não fosse. Tá? Então, a gente tinha aí 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o moderador. Nessa época também, as nossas leis, elas não tinham, nessa época dessa Constituição, dessa primeira Constituição, não tinha aquela noção de controle, de constitucionalidade. O que significa isso? Uma província criaria ali uma determinada lei, ou o próprio Estado criaria uma determinada lei, não tinha aquele controle para ver se ela tinha uma compatibilidade com essa Constituição Imperial. Então, criou uma lei que estava ofendendo a Constituição Imperial, não havia esse controle para saber se essa lei que foi criada ali local, ela estava, se ela, em algum momento ela poderia entrar em conflito com a Constituição. Várias leis nasciam já conflitantes com essa Constituição Imperial, mas não tinha esse controle, né? Não tinha esse controle ali de lei, de constitucionalidade. Então, o Estado, como eu mencionei para vocês, era um Estado centralizado, e esse poder ele era todo na mão do imperador, e embora a gente tivesse essa Constituição, não havia um controle de constitucionalidade. Naquela época, o voto era censitário. Quem poderia votar? Quem tinha aquela renda mínima para votar, e uma outra renda para candidatar. Lembrando que somente os homens quem votavam e quem poderiam ser votados naquela época. A gente chama de plutocracia, que significa o governo dos ricos. Para votar. E se eu votar, tinha que ter uma renda, tinha que apresentar para o imperador uma renda ali para você participar. O que a gente pode tirar aí nesse apanhado geral desse nosso Estado, dessa nossa primeira Constituição, dessa lei do Estado, né, que a Constituição, ela de verdade, elas acompanham aí o momento que o Estado vive. Foi algo imposto e foi aquele momento histórico de imperialismo mesmo, de imperialismo. Embora tenha sido aí um avanço no sentido de criar uma Constituição para o nosso Brasil, essa Constituição ela era totalmente centralizada na vontade do imperador. Por quê? Porque o poder ele era centralizado, tanto que existia um quarto poder, que era o poder moderador nessa época. E o que mais? A religião era oficial. E qual que era essa religião oficial? Era o catolicismo. A gente tinha a religião oficial, e a religião oficial era o catolicismo. Vocês vão ver depois que tem Estado laico e tudo. Nossa segunda Constituição é a Constituição Republicana de 1891. Muitos anos aí se passaram. Tá? Mas olha só, naquele cenário que a gente viu de 1824, as coisas os tempos iam passando, e na medida que o tempo ia passando, os militares, eles começaram a se unir e a rejeitar essa posição de subordinação que eles tinham para com o imperador. Os militares começaram a falar assim, não, estava tudo tranquilo nesses 60 e tantos anos, 65 anos, e aí os militares se uniram e falaram assim, não dá, né? Não dá para a gente ficar sempre aí à mercê da vontade do imperador. E aí as ideias começaram a mudar em termos de Estado, de poder, com essa manifestação dos militares que começaram a ter um olhar diferenciado sobre a questão de subordinação. Em 1888, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui, antes da Constituição Republicana, para a gente entender como que essa nossa Constituição Republicana ela veio ao mundo, como que ela nasceu, né? Alguns anos antes, necessariamente em 1888, o que aconteceu no nosso meio histórico? A família imperial ela foi banida, não é? Ela foi
banida do nosso território. E foi em 1888 que proclamaram a nossa república. Por isso que ela chama Constituição Republicana. Por quê? Embora essa Constituição ela seja a segunda, ela foi a primeira republicana, de república, de caráter de república. Nesse período, eles começaram a entender que já era demais aí manter uma Constituição que fosse imposta, como foi a de 1824, né? Estava sendo já insustentável manter essa Constituição imposta, estava sendo insustentável já aguentar a situação desse poder moderador, sempre interferindo nas questões, enfim. E aí eles já começaram a forçar de que outra Constituição fosse elaborada. Os militares já começaram a pedir, depois do banimento da família real em 88, a pedir uma nova Constituição. Pediram, inclusive, para que fosse providenciar, para que fosse convocada uma assembleia em caráter de urgência e para que fosse providenciada essa nova Constituição. E olha lá, o contexto dela foi da proclamação da República em 88, como eu disse aqui para vocês, e ela foi promulgada, ela foi votada, ela foi querida e proposta pelo povo. Olha só, isso em 1891. A gente teve a nossa primeira Constituição republicana, caráter de república, em que o povo fosse ouvido e que o povo quis que o contexto daquela época fosse alterado. E o nome do nosso país naquela época era Estados Unidos do Brasil. Por quê? Houve uma inspiração norte-americana muito forte para que a gente evoluísse nesses termos constitucionais. Por isso que, naquela época, o Prudente de Moraes, ele foi um pouco assim forçado a reunir essa Assembleia e providenciar essa segunda Constituição, sendo a primeira republicana. Então, ela foi promulgada, inspirada na Constituição norte-americana, né? Tanto que a gente levou o nome Estados Unidos do Brasil. Mas vamos ver as características dela. Uma característica, né, que está logo acima, é que ela foi promulgada, claro. E o Estado, aqui, já era um Estado federal, diferente do Estado unitário imperial, em que tudo era ali definido pelo imperador e que todas as decisões, inclusive o poder, ele era totalmente centralizado na mão do imperador. Então, aqui a gente tem um Estado federal, diferente do Estado unitário, tudo bem? Que é caracterizado aí pela autonomia e pela descentralização do poder. Então, o poder que ele é descentralizado, o Estado é federal, por quê? Porque ele não é unitário, conforme a gente viu no anterior. Olha lá as características do Estado federal, a autonomia e a descentralização. Como que se dava essa descentralização? Existiam os estados, os governadores, os governos de cada estado, eles passaram a ter poder, inclusive eles tinham até as próprias constituições estaduais. A gente tem constituição estadual, né, em Minas Gerais, por exemplo, a Constituição de Minas Gerais. A gente tem até hoje as nossas constituições estaduais. Naquela época foi que nasceu essa noção de que os estados também poderiam ter as próprias constituições. E os governadores, eles elaboravam essas constituições aí, já que o poder, ele era descentralizado. Olha só, aqui a gente tinha 3 poderes, o quarto poder, saiu fora, até porque a família foi banida, né? Então, o poder moderador, ele saiu fora, e a gente veio aí aos 3 poderes. O Estado, pessoal, era um Estado laico, e não tinha mais aquela noção de religião oficial. E o que isso significa para a gente em termos de Estado? Isso acompanha a liberdade que as pessoas tinham. Naquela época, eles não tinham nem aquela liberdade de poder definir, escolher qual religião que tinha, que eles poderiam seguir, quer dizer, na verdade. Aqui não, aqui eles tinham liberdade de escolha, né? Tinham 6 poderes, tripartição das funções, o poder sempre é unitário, mas aqui passou a ser
embora o poder seja ali uno, não unitário, não o poder seja uno, o poder é um só. Quando a gente fala de poder legislativo, executivo e judiciário, que são os três poderes que imperam até hoje aqui no nosso país, executivo a gente fala, né, que tem a ver, ele fala, não, o executivo tem a ver com a ideia de gestão, de exercício, de poder, que é representado pelos nossos governadores, pelo nosso presidente, pelos nossos prefeitos. O legislativo é quem cria as nossas leis para que o executivo execute, né? Então, legislativos são aí a gente olha em níveis de município, a gente tem os vereadores, depois a gente tem os deputados, e aí vai, quem legisla, quem cria as nossas leis. E o judiciário é quem cumpre ali as nossas leis, não é? Então, nessa época, essa noção de três poderes bem definidos, embora o poder seja uno, mas nessa época, na Constituição Republicana, ficou muito explícito, ficou muito certo disso aí, dessas funções bem definidas. O Legislativo vai legislar, o Executivo vai cumprir aí com a gestão, e o Judiciário ele vai também resguardar a aplicabilidade das nossas leis. E, como eu disse para vocês, tinha, além desses poderes bem definidos, a nossa liberdade de optar pela religião a seguir. Uma coisa interessante aqui, porque foi nesse período da Constituição Republicana que foi instituído o nosso STF. Eu acho que eu não coloquei no slide. Acho que não, né? Olha, previsão do habeas corpus, foi aqui que teve a primeira previsibilidade, que foi incluído no nosso texto constitucional a previsão do habeas corpus. Lembra aquele remédio constitucional que é de garantir as pessoas ir e vir? Foi aqui, essa noção aí. Vamos voltar aqui, está passando. Tá, republicana. Então, pessoal, fazendo uma breve aqui, um geralzão, dessa nossa segunda Constituição Republicana, ela foi muito importante. Todas as constituições, na verdade, elas têm um significado para a gente conseguir compreender a Constituição que a gente está inserido hoje. Só que essa republicana, ela abriu muito o norte das coisas. Quando a família imperial foi banida, ela veio assim a calhar mesmo na questão principalmente do voto, da promulgação, das pessoas conseguirem já manifestar o desejo de mudar a Constituição, que já era inadmissível viver ali debaixo de uma Constituição imposta. Então essa republicana ela tirou muitas amarras daquela época, ali as pessoas lutaram muito, principalmente os militares naquela época, para que a gente conseguisse chegar aí em vários direitos, como eu mencionei agora dois, que é a previsão da habeas corpus e a instituição do STF, bem como três, vamos colocar o Estado laico aqui, né, o Estado federal, que nem a gente nem precisa mais comentar, toda a questão de autonomia do poder e a questão de ser descentralizado, porque agora a gente tem governos locais, certo? Então, essa foi a nossa segunda Constituição, em parênteses, primeira Constituição Republicana. Olha que a gente encontra ali, Getúlio Vargas. Chegamos na nossa terceira Constituição de 1934. Eu sou suspeita para falar de Getúlio Vargas, porque eu adoro estudar Getúlio Vargas. Foi um cara, assim, um tremendo estadista, enfim, foi uma figura importante, independente do que pensou e fez, mas eu digo em termos de estudo de figura. O cara representou demais pra gente aí, tá? Getúlio Vargas, ele assumiu em 1930. E aqui a gente volta a falar de história, né? Quando Getúlio ele assumiu em 1930, ele veio com um discurso de convocar aí a Assembleia para poder elaborar uma nova Constituição, porque ele achava que muita coisa já estava na hora de mudar. Então, ele assumiu em 1930 e já falou, olha, muita coisa tem que mudar, tem que convocar a Assembleia, vamos mudar a Constituição, e o povo esperando, e vai em 1931, 32, 33, nada de Getúlio. Em 34, nós tivemos o contexto de elaboração dessa Constituição, que foi a Revolução Constitucionalista. O que foi? Foi isso mesmo que eu estava falando para vocês. O discurso estava muito lindo, mas as pessoas falaram, e aí, Getúlio, cadê a Constituição? Que vai elaborar e tudo, não é? Vamos aí vamos elaborar nossa Constituição. E foi a Revolução Constitucionalista, foi em prol de uma nova Constituição de 1932.
Getúlio não conseguiu mais, né? Teve que ceder aos apelos, e aí ele convocou essa assembleia e elaborou, por meio de uma convenção, ou seja, votação, a Constituição de 1964, que foi chamada de Constituição Social, vocês vão ver por que aí. E aí, como que elaborou essa Constituição? Ela, de forma promulgada, houve participação. Além dessa participação, houve uma influência alemã naquela época, por isso que ela é chamada de Constituição Social. Olha só, o nome do nosso país ainda era Estados Unidos do Brasil. E aí a gente vai olhar características dessa nossa Constituição Social. Essa Constituição Social, sendo bem honesta, ela manteve muito a nossa segunda, a republicana, manteve muitas características da Constituição republicana, embora teve aí essa revolução constitucionalista, forçando Getúlio a elaborar uma nova Constituição, aí tá, foi, e muita coisa não mudou, porque vamos ver, por exemplo, ó, o Estado continuou com a autonomia, com descentralização, com o modelo de Estado federal, os três poderes continuaram os três poderes, o Estado continuou laico, mas aí a gente teve essa novidade que foi o voto feminino, e uma baita de uma novidade. Aqui, as mulheres, elas começaram a poder ter voz, a votar, um elemento que foi a introdução dos direitos trabalhistas. E eis a minha admiração pela análise de Getúlio Vargas. A noção de direitos trabalhistas, olha quanto que demorou, pessoal, quanto que demorou para a gente ter aí de 1800 e pouco para 1900 e pouco, então assim, muitos anos para a gente conseguir começar a imaginar direitos, começar a ver a mulher podendo votar, embora não ser votada, começar a entender direitos trabalhistas. Olha como as coisas evoluem, mas demorou ali um pouco. Só que essa Constituição de Getúlio de 34, ela foi a que durou menos tempo, ela teve menos tempo de vida de todas as constituições. Por quê? Porque aí, ó, em 1937, a gente teve a próxima Constituição, a quarta Constituição. Esse termo vocês vão lembrar. Foi a polaca, ainda no período de Getúlio Vargas, porque a figura de Getúlio está ali, então ele pegou a terceira Constituição de 34 e a quarta Constituição, que foi a de 37, muito pouco tempo, né? Então, essa de 34 foi a de menor vigência, por causa do golpe militar. Olha lá o contexto nosso. Golpe do Estado Novo, dos regimes totalitários europeus. Era Getúlio ainda, mas o que o pessoal pensava naquela época? Qual era o argumento disso? Ah, que esses direitos trabalhistas, a mulher votando, não, esse discurso é muito comunista, isso é um perigo para o Brasil. Isso não pode acontecer jamais, porque isso pode enfraquecer o nosso Estado. E aí, um golpe de Estado. O que significa isso? Nossa República perdeu, né? Tudo que a gente nadou aí para conseguir. Voltamos a uma Constituição outorgada. Meu Deus, gente, olha só. A gente já estava evoluindo, estava tudo muito bonitinho em termos de direito, aí vem. Agora vai voltar um período totalmente ditador, será isso? Não, mas a alma do país ainda continua sendo Estados Unidos do Brasil, e olha as características dela. O Estado voltou a ser centralizado. Isso mesmo. O caráter era totalmente ditatorial, impositivo. As coisas eram impostas e o caráter era de ditadura mesmo. Vamos passar o slide aqui para vocês verem, olha, ditatorial. Supressão da autonomia dos estados. O que significa isso? Todos os governadores foram destituídos. Todos os governadores destituídos. E aí voltou a centrar o poder no Estado ditador. E o que mais que veio com isso? Um controle em cima da imprensa.
ferrenho, tudo isso que vocês assistem na televisão, o controle em cima do judiciário, olha lá, o controle sobre o judiciário e o controle de imprensa, e destituiu os governadores do estado. A gente voltou naqueles, ó, um retrocesso tamanho. O que a gente teve para mudar o cenário aí depois? Depois a gente foi para a nossa quinta Constituição, que é a de 46, Constituição de 1946. Aqui já tivemos uma redemocratização. Tá só assim, né? Vai, volta, uma hora segura direitos, uma hora solta direitos, né? Como que essa Constituição, fruto de uma redemocratização, qual que era o contexto dela? 1946, vamos passar um slide? Olha lá. Foi num contexto de fim do Estado Novo, fim da Segunda Guerra Mundial e um processo de redemocratização brasileira. As pessoas começaram a voltar a entender a noção de direitos. Então, foi uma Constituição totalmente no movimento de contra-ditadura, de contra-regime centralizado. Então, eles começaram a repudiar todos aquela nossa Constituição anterior, fruto de um golpe, ela foi extremamente repudiada. Tanto que Vargas foi destituído nessa época, ele foi destituído lá, e aí, assim que ele foi destituído, implantou-se uma assembleia aqui nesse período, uma assembleia constituinte que foi onde Eurico Gaspar Dutra, ele foi devidamente eleito. Então, aqui foi todo um processo de redemocratização. Olha, essa foi promulgada. Ainda chamávamos Estados Unidos do Brasil, eram as características dela. O Estado era federativo. A autonomia dos estados e municípios. Lembra que na anterior os governadores foram destituídos? Tudo ao Estado como... Olha que bonito aqui. Aqui o Estado vem como sendo o mediador das relações trabalhistas. Bonito, ele não está mais aqui só implementando direitos, mas está participando da vida cidadã do pessoal. Garantia da liberdade de expressão e opinião. Que lindo, que Constituição maravilhosa essa Constituição, né? E aí, pessoal, 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder, né? Vocês lembram disso? Só que ele se suicidou em 1954, lembram do discurso? Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada tem... Vocês dão uma olhada, que é uma coisa maravilhosa. Saio da vida para entrar na história. Suicídio. Vamos voltar aqui ao estudo das Constituições. E aí, Getúlio se suicidou, e a gente avançou em 1967, nós tivemos a nossa sexta Constituição. Olha o contexto, golpe militar. Eita, pessoal, lá vem o outro golpe. Tudo ia muito bem, né? Só que essa Constituição, ela começou a marcar o início da ditadura que a gente teve, que foi em 1985. Então, essa Constituição, ela já veio para abrir os olhos e falar, olha, tá vindo um período ali de ditadura que segura, tá? Então, novamente está vindo tudo tranquilo, a gente achou que tinha passado do golpe de tudo, aí a gente tinha conseguido essa Constituição bonitinha de 46, mas aí em 67, lembram do Jango, o João Goulart, ele foi derrubado por um golpe militar, porque ele estava sendo acusado aí de estar no comunismo, né, de estar inserido no comunismo, enfim, tá, o discurso é que ele estava envolvido no comunismo, o João Goulart, né, no comunismo internacional. Então, aí os militares armaram para ele um golpe militar, novamente com aquela ideia de comunismo, enfraquecer o Estado, que teria direitos demais, não pode, aí o golpe militar, uma coisa assim, muito sangue, muitas vidas se foram, e as pessoas ainda lutando para a Constituição, né? Só que essa veio para nos mostrar que tinha ali uma ditadura. Essa de 67 eu coloquei outorgada versus promulgada, porque tem doutrina que fala que ela foi promulgada, tá? Então, inclusive eles colocam promulgada entre aspas, porque de promulgada ela não teve nada, né? Nada.
A maioria da doutrina sabe que ela foi outorgada, que ela foi imposta, principalmente por causa do período que a gente viveu lá. Eu coloquei entre aspas, mas vocês podem grifar, podem anotar que a nossa corrente doutrinária majoritária, ela afirma que essa Constituição de 67 ela foi outorgada, tudo bem? Ela foi imposta. Aqui, o nome era República Federativa do Brasil. Algo mudou. O nome era República Federativa do Brasil. Essa Constituição de 67, o período era horrível, mas eles tentavam mostrar que as coisas estavam em plena ordem, que a gente vivia no Estado Federal ainda, que a Constituição seria promulgada, mas com isso João Goulart foi derrubado e de amizade aparentemente não tinha nada, tá? Mas sigamos com as características dessa Constituição de 67. O Estado era federativo, ok. Aqui havia essa centralização do executivo. É como aconteceu lá no nosso período imperial, da nossa primeira Constituição. As coisas eram centralizadas e, inclusive, centralizadas no executivo, eram centralizadas e fiscalizadas pelo executivo. Ele exercia aí, em 67, um pleno domínio de controle sobre os demais poderes, tudo bem? Então, os demais poderes, eles eram centralizados ali no executivo. Por quê? Eles falavam que é para manter a segurança nacional, por causa do que vinha acontecendo com o Jango, e aí eles buscavam centralizar tudo no executivo. Esse período dessa Constituição de 67 foi quando a gente teve os nossos atos institucionais, são vários atos, aqui não cabe muita gente entrar, mas foi na época que a gente teve ali, foram emitidos alguns atos institucionais que iam acabando aos poucos. Eu não coloquei no slide, mas vocês podem anotar, aqui nessa época de 67, foi quando foram emitidos atos institucionais, e esses atos, eles vinham aos poucos, paulatinamente, acabando, tirando alguns direitos nossos aí, tá? Suprimindo os nossos direitos, as nossas garantias individuais. Vocês podem anotar isso. As eleições, pessoal, passaram a ser indiretas. Lembra que a mulher começou a votar? Lembra lá que a gente saiu do voto censitário, enfim, teve um avanço, tá? Aqui, tirar do povo o direito de exercer o voto direto, de diretamente escolher os seus representantes. Então, as eleições, elas passaram a ser indiretas. E a outra situação foi a proibição de greves e associações políticas. As pessoas não poderiam se associar em termos de partido político, as pessoas não poderiam entrar em greves, os direitos sociais, todos os direitos, eles foram extremamente cortados. A gente está falando muito bonitinho aqui, não estou muito beleza, mas assim, tentem lembrar de todo o cenário de rua, de não manifestação, tá? Daquela questão mesmo do golpe militar que a gente teve. Olha só, agora eu acho que vocês vão começar a lembrar, porque foi aqui em 67, foi a criação da prisão perpétua e pena de morte para os crimes que atentassem contra a segurança nacional. Isso. Então, aquelas pessoas que cometessem crimes, foi uma perseguição política, porque às vezes a pessoa não cometia, lembra naquela época lá, pessoal, isso é história, a gente tem que fazer esse exercício de lembrar. E a gente tinha a nossa presidente, enfim, que passou por esse período aí, de fato uma perseguição política naquela época, porque as pessoas não necessariamente cometiam os crimes, mas como tinha essa previsão em termos de lei, de que essas pessoas tivessem prisão perpétua e até pena de morte, começamos a viver num período aí muito delicado da nossa história, que foi o golpe de 67. Mas a gente seguiu para 69, aqui que tal? Essa que é a questão. Foi ou não foi uma Constituição? Não foi nem assinada, isso foi uma emenda constitucional. Olha, inclusive eu não tenho parecer enquanto a isso, tá? E vocês vão aprender isso muito no direito. Pode cair uma pergunta, houve ou não houve essa Constituição de 69? O certo é falar que existiram correntes que disseram que sim,
correntes doutrinárias, como existiam correntes que disseram que não existe, que essa não foi uma Constituição, tá? Mas consta no nosso período de evolução histórica. Na verdade, aconteceu uma emenda constitucional em 1969, foi a emenda constitucional de número 1, então o contexto dele foi esse, tá? Mas ela, uma grande parte da doutrina considerou como uma nova Constituição, inclusive dizendo que ela foi outorgada e promulgada, inclusive dizendo que ela foi outorgada em 1969. Vocês podem anotar aí, que ela ficou outorgada ou promulgada, pessoal, mas grifem que ela foi outorgada, tá? O contexto dela, como disse a você, ela nem chegou a ser assinada pelo presidente, que na época era Costa e Silva, porque ele adoeceu e o vice não pôde. Aconteceu todo um problema aí, né? O vice dele na época era o Aleixo, e aí não assinaram essa Constituição, e quem que dominava naquela época era as juntas militares, então, assim, ficou muito no ar, tá? Se existiu ou não existiu essa Constituição. Ela tem, mas ela não foi assinada. E a gente tinha essa questão do ato institucional número 12 daquela época, que era a subordinação às juntas militares, que permitia aí os ministros da Marinha, de Guerra, da Aeronáutica, né, eles que governavam aí enquanto esse presidente estava afastado. Então, foi uma questão de muita instabilidade, não dá para a gente dizer se teve ou não teve, não. Agora a gente chegou na nossa Constituição. A Constituição Cidadã de 1988, que é a Constituição que a gente tem até hoje. E agora, pessoal, depois que a gente estudou todas as Constituições, a gente estamos aptos a estudarmos essa Constituição de 1988, depois que a gente já compreendeu o tanto de coisa que a gente passou para que chegarmos aí nessa Constituição de 88. Qual foi o contexto dessa Constituição? Então, um golpe militar ainda não mudou. Para acompanhar outra, a Constituição anterior aí de Jango, porque a outra existiu ou não existiu, tudo bem? Mas ela foi promulgada, porque ela era, inclusive, o nome dela mesmo diz, ela foi promulgada dia 5/10/88. Já é de qual que a gente tem essa noção aí. E o texto dela, depois que ela foi, e que esse texto foi aprovado, ela foi promulgada, tudo certinho, de acordo com como que as coisas acontecem hoje. Nas duas casas, nos dois turnos, maioria absoluta dos membros da Assembleia Constituinte. A Constituição, ela nasceu voltada extremamente para a proteção de direitos, para a garantia e proteção desses nossos direitos dos direitos individuais dos cidadãos. Tanto que o nome dela, e hoje a gente fala muito isso, quando a gente fala de direito constitucional, a gente trata a nossa Constituição como uma Constituição cidadã. Agora nós temos uma República Federativa do Brasil, que a gente tem hoje, né? O nosso nome. E ela vem nessa questão de redemocratização também, né? Ela veio aí dessa transição de regime militar para regime democrático, porque a gente saiu lá do período do ato institucional 12, que permitia ali as juntas militares governar, etc., enquanto o presidente estava afastado por questões de saúde. Então, é por isso que a gente tem esse conceito mesmo de sair de um regime militar para que a gente entrasse num contexto democrático de direitos aí. Olha as características do Estado Federal, a independência dos 6 poderes, assim como a gente tem até hoje, e as eleições são diretas. Olha como que ela é voltada para a garantia de direitos. Conquistamos novamente o direito de votar diretamente escolher. A gente conseguiu o nosso direito de voto, ele passou a ser universal, facultativo para quem a gente entende ali na lei, e grifem muito isso. Participação popular.
A gente começou um período de ouvir muito o povo, depois desse período militar, dos atos institucionais que a gente passou. Olha outra situação, direitos às minorias étnicas, as minorias começaram a ter um olhar diferenciado por parte do Estado, e as mulheres também começaram a serem vistas como senhoras de direitos e não mais esquecidas como naquela época viviam. Olha também a ampliação dos direitos sociais e trabalhistas. Essa Constituição trouxe uma série, um rol extensivo, exemplificativo de direitos sociais, de direitos trabalhistas. Claro, na prática, às vezes as coisas não acontecem, aqui a gente muito reclama, né? Mas porque consta as garantias e na prática não necessariamente acontece. Mas ela ampliou de fato os direitos sociais, aquilo que a gente começou com o Getúlio Vargas lá, de noção de direito trabalhista, quando Getúlio Vargas veio e implementou os direitos trabalhistas, enfim, aqui veio essa noção de estender, de ampliar esses direitos trabalhistas. Então, tem uma Constituição totalmente cidadã, voltada para a participação. É uma Constituição voltada para a participação popular, tanto que a gente tem vários direitos lá, nós vamos começar a ver um por um, analisar toda a nossa Constituição, mas é uma Constituição bonita de se ver, não é mesmo? É uma Constituição muito bonita de se ver. Vamos estudar as classificações agora na próxima aula, mas como é que conseguimos ter esse bate-papo bem proveitoso sobre as constituições que a gente teve no decorrer do período? Tomem nota, pessoal, quando falamos de direito hoje, né, na nossa atualidade, e quando as coisas soarem assim, com um pouco de uma forma ortodoxa, de a todo custo, não, de que tem. Lembrem-se, lembremos aí de todo o período que a gente viveu em termos de atos institucionais, em termos de prisão perpétua, em termos de morte, em termos de mulher não votar, em termos de minorias não terem voz, em termos do poder centralizado no executivo, em termos tudo, da imprensa ser perseguida, dos partidos políticos serem perseguidos. O que isso quer dizer? Manifestação. A gente não tinha o controle dessa manifestação. Desde a imperial, as coisas ficavam a aperto e a trouxa o tempo todo. Então, quando hoje as coisas tentam mudar de uma forma tão brusca, a gente tem que lembrar da questão da segurança jurídica. É dar um passo atrás e falar assim, calma, eu não posso deixar que as coisas, eu como operador do direito, não é? Eu não posso deixar que as coisas sejam tomadas a ferro e fogo, porque é assim para a gente voltar a ter um Estado ditador, porque a gente viu, a gente saiu de 34 para 37, depois 46 já voltou diferente. É muito fácil que as coisas aconteçam assim, que pessoas morram, voltem a morrer por causa da Constituição, que direitos sejam perdidos. O que a gente tem que buscar? Sempre evoluir na garantia de direitos, sempre evoluir e buscar manter a nossa Constituição íntegra como ela tem que ser, obedecer, que as leis obedeçam aí a nossa Constituição, já que ela é a nossa lei maior, de fato, tudo bem? Então, enquanto vocês na próxima aula, para a gente falar do conceito de Constituição, das concepções de Constituição, e para que a gente estude tudo que diz respeito à classificação das Constituições. Ok? Então, até a próxima.